Jai, Shila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj Ki Jai, Jai Saparikara Shri Shri Guru Goranga Sundara Damadan Mohan Shri Giriraj Ju Ki Jai, Jai Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, todos os devotos reunidos Ki Jai, Tagora Pramanande Hari Haribo. Boa noite todo mundo, Nandavati Pranams, a gente vai dar continuidade para as canções da manhã. A última canção que a gente cantou, na verdade na última aula a gente falou sobre Bhaktivinoda Thakur, né, porque era um dia muito especial, né, o dia do aparecimento de Bhaktivinoda Thakur, e a gente deu uma breve interrompida, mas a gente vai prosseguir. A última canção que a gente cantou foi o Dilo Aruna. Eu vi que a Danesri entrou. Boa noite, Danesri. Dandavats Pranam, Prabhu, a todos. Desculpa o atraso aí. Beleza. E então a última canção que a gente cantou foi o Dilo Aruna. E depois do Dilo Aruna a gente faz ali na frente da deidade, a gente está de pé ainda, a gente faz um Kijai. E depois a gente senta, começa o Vandana. Aí todo mundo faz o Vandana, a gente não vai fazer o Vandana aqui porque acho que não é proposta, né? Depois do Vandana existe uma... Aí a gente faz os Kirtans sentado. Inclusive o pessoal fala que esses Kirtans sentados fala que são os Bhajans, né? Existe essa palavra que alguns devotos usam, mas Shila Govinda Maharaj tem um texto que ele fala que não está errado falar assim, mas não é correto dizer que os kirtans sentados se chamam bhajans, ou que todo kirtan também se chama bhajan. Bhajan é uma palavra mais profunda, enfim. A gente fala, no geral, a gente chama de kirtan todas as canções, né? Enfim, só uma curiosidade. O Mohan está entrando aí, Dandavati Pranams. Mohan, boa noite. Presença ilustre dos devotos Deu a bênção dele. nossa live. Dandavats. Os devotos exaltados. Oxinha, Oi, desculpa. posso só dar não sei se todo mundo concorda, como a gente está aprendendo, eu acho que seria legal cantar o Vandana, porque tem umas palavras ali que, olha, eu vou te falar, Vrache, Sheja, Shair. Nossa, tem uma ali que eu acho que só em outra vida eu vou conseguir. Ah, tá. E a gente poderia cantar o Vandana, é tão legal, né? Colocar, não sei se todo mundo concorda. Eu gosto da democracia aí, se vocês concordarem, a gente poderia fazer o Vandana. Eu Eu gosto da acho ideia. excepcional. Eu acho que inclusive a gente podia fazer assim, de todo mundo cantar o Vandana. Pelo menos algum trecho assim que seja importante, né? Mas não sei. Tipo, todo dia, né? Toda a live que a gente fosse fazer antes de começar. Mas se fosse. Aí eu acho que. é, Porque assim, o formato que eu imagino, que é um estudo, né? O estudo das canções. Porque você pensar, se você vai fazer toda a aula, você acaba estourando o tempo, enfim, tem um monte de coisa que precisa pensar. Porque você está dando as canções todos os dias, lá no YouTube vai ter as canções, certo? Isso. E aí, por exemplo, eu estou tentando estudar essas canções para eu ficar mais, né, sei lá, mais a par. Então, eu pego de manhã, canto, aí faço Vandana, e aí eu vou seguindo essas aulas que você está gravando. Acho que seria um formato legal. Legal. Se todo mundo concordar, a gente faz assim, vai gravando, aí grava o Vandana, depois grava né? E aí vai. Desculpa, Isso. falei demais. Vamos fazer o Vandana assim. De repente a gente deixa pra quarta-feira a gente fazer o Vandana, porque hoje eu acabei não me preparando aqui pra fazer o Vandana, né? Eu gosto sempre de estudar, né? Antes de fazer alguma coisa. Então, vamos na quarta. Se for de boa pra todo mundo, a gente faz o Vandana, a gente fala um pouco sobre o Vandana, Fechado. assim, a gente fala, né, cada oração bem brevemente, porque é bem longo, né, o Vandana. Então a gente fala sobre o significado de cada verso, enfim. A gente faz um negócio mais trabalhadinho, né?
Bom, mas, enfim, aí, voltando aqui pro raciocínio, né? Depois do Vandana, começa as canções, isso, começa as canções que a gente canta sentado, né? E tem uma sequência pra gente seguir, não é tudo aleatório, tipo, agora a gente canta essa, depois aquela. Existe uma sequência lógica de que os Vaishnavas, eles sempre têm esse humor de muita humildade, de sempre glorificar na ordem certa, de uma ordem meio que ascendente, sabe? De que através dessa glorificação você chega a uma consciência, a uma adoração apropriada a Krishna. Então, primeiro a gente glorifica o Guru, o nosso Guru, depois a gente glorifica o Panchatattva, depois a gente glorifica depois do Panchatattva, geralmente os Vaishnavas, depois dos Vaishnavas a gente glorifica Nityananda Prabhu, depois Mahaprabhu e depois Krishna. Então tem essa sequência, né? Porque é através do Guru que a gente entra em contato com tudo primeiro, depois através do Panchatattva a gente pode cantar o Santo Nome, depois pelos Vaishnavas que a gente conhece tudo também na nossa vida, os devotos, os grandes devotos, e depois vem a graça de Nityananda, e depois de Nityananda vem Mahaprabhu, depois de Mahaprabhu vem Krishna. Aí sim que a gente pode cantar as canções para Krishna. Então existe essa sequência que a gente segue. Mas isso é um padrão que foi estabelecido, né? Claro que às vezes, conforme a demanda do dia, a gente não segue essa ordem exatamente, né? De como foi acontecer o programa no local, no tempo, enfim. Mas no geral a gente se segue essa sequência de lógica de glorificação, né? Então a primeira canção que a gente vai cantar depois é uma canção para os gurus. Geralmente se glorifica no Sri Chaitanya Sarasvati Mata, a gente começa com as canções para Srila Govinda Maharaj e depois para Srila Siddhara Maharaj. Como o nosso guru Trivikrama Maharaj já cantou essas canções antes, ele já tem inclusive os vídeos no YouTube, né? Já estão lá. A gente não vai cantar de novo, né? A gente não vai falar sobre o que o Gurudev já falou. A gente vai pular então direto para a canção que se canta em glorificação ao Guru no geral, que é o Gurvastaka, o Samsara Davana. Tá aqui a canção. Isso, funcionando. Todo mundo consegue ver essa tela, certo? Não tá. Na última aula deu problema aqui na hora de compartilhar a tela, foi um pesadelo para mim isso. Mas acho que todo mundo tá. Bom, mas tá tudo certinho aqui, né? Todo mundo tá vendo aqui o Gurvastaka. Então, a canção Gurvastaka, ela já é autoexplicativa, né? Shriti de Gurvastaka. Porque Astakan significa 8 e Guru, né, é o Guru, óbvio. Então, ou seja, são 8 versos em glorificação ao Guru. E aí é legal a gente saber o que cada verso diz, é sempre legal, que nem a gente estava falando na aula de Iluara, né, a gente cantar o verso lembrando do que ele quer dizer, lembrando do significado desse verso. Então, existem as palavras-chave que a gente vai falar depois que a gente cantar a canção, que lembram a gente do significado de cada verso. Então, o primeiro verso tem as palavras, o segundo também, enfim. A gente vai cantar a canção aqui. E só caso alguém nunca tenha cantado, acho que todo mundo que está aqui já cantou várias vezes esse Kirtan, mas pode ser que alguém vá assistir no YouTube e nunca cantou. Então, como é que funciona a canção? A pessoa que vai cantar, ela canta as primeiras 2 linhas, e aí todo mundo repete essas 2 linhas. Depois só a terceira linha é cantada, e aí todo mundo repete a terceira linha. E quando a pessoa canta a 4ª linha, as pessoas vão repetir essa linha 2 vezes. Todo mundo vai repetir 2 vezes, em vez de só uma vez. Então, por exemplo, a gente vai cantar Praptasya Kalyana Gunam Vasya. Aí todo mundo repete. Praptasya Kalyana Gunam Vasya. Vande Guru Shri Charanaravindan. Aí todo mundo repete 2 vezes. Vande Guru Shri Charanaravindan. Vande Guru Shri Charanaravindan. E aí passa pro próximo verso aqui. Mahaprabhu Kirtan. Enfim, esse é o padrãozinho. Isso, claro, só não no último verso, no verso 9.
A gente falou, são 8 versos, mas por que tem 9 versos então? Porque o último verso, eu não sei quem compôs esse verso, mas é um verso glorificando a canção. Não é. Esse verso não foi o próprio Viswanatha que fez, né? Por isso que ele não tá. Por isso que ele é o 9. Como fala? Verso número 9, né? Enfim, vamos parar de falar e vamos cantar. Vamos lá. Não? Vamos lá. Samsara dhavana lalita loka Pranaya karunya gana ganatam Samsara dhavana lalita loka Pranaya karunya gana ganatam Raptasya kalyana gunanam vasya Raptasya kalyana gunanam vasya Vande Guru Shri Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Paditramadhyam Manasura Sena Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Paditramadhyam Manasura Sena Ramanchakam Pasutarangabhajo Ramanchakam Pasutarangabhajo Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Shri Vikahara Dhanna Nityananda Shingaratan Mandira Marjananda Vikahara Dhanna Nityananda Shingaratan Mandira Marjananda Yuktasya Bhaktasya Niyunjatopi Yuktasya Bhaktasya Niyunjatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Chaturvidha Shri Bhagavad Prashana Sadhanatita Hari Bhaktasana Chaturvidha Shri Sadhanatita Hari Bhaktasanga Viteva Triptim Bhajatasaveva Triptim Bhajatasaveva Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Shri Radhika Madhavarapara Madhurya Lila Gunarupanana Shri Radhika Madhavarapara Madhurya Lila Gunarupanana Pratikshana Svadhanna Lulupasya Pratikshana Svadhanna Lulupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Nikunja Junoti Kelishidare Kunjali Vidyukti Apekshaniya Nikunja Junoti Kelishidare Kunjali Vidyukti Apekshaniya Tatrati Dakshati Valabhasya Dakshati Valabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Vande Guru Shri Charanarvindam Shakshadari Tvena Samasta Shastra Uktastata Bhagyata Eva Sati Shakshadari Tvena Samasta Shastra
Tapi Jaya Suvanstasya Shastri Sandhya Suvanstasya Shastri Sandhya Vande Guru Sri Charanavinda Vande Guru Sri Charanavinda Shri Maurora Stakaneta Rujai Brahme Muhurte Patati Prayatna Shri Maurora Stakaneta Rujai Brahme Muhurte Patati Prayatna Yastena Vrindavan Nanata Shakshat Yastena Vrindavan Nanata Shakshat Sevai Valavya Juna Sutta Eva Sevai Valavya Juna Sutta Eva Vande Guru Sri Charanaravinda Vande Guru Sri Charanaravinda Vande Guru Sri Charanaravinda Jaya Gurundeva, 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 Jaya Gurundeva, Deva, Jaya Gurundeva, Gurundeva, Jaya Gurundeva, Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jai Shila Gurudeva aqui, Jai. Deixa eu apoiar aqui a midanga. Obrigado. Detalhe que essa canção é em sânscrito, né? Aham, sim. Essa canção é em sânscrito. Então tem umas palavras mais difíceis. Uhum. Então, como a gente estava falando nas outras aulas também, as canções, no final a gente canta alguma coisa específica. E essa canção, como é uma canção pro Guru, a gente canta Jai Gurudeva no final. A gente não canta alguma outra coisa, né? A gente não canta o Hare Krishna, a gente canta Jai Gurudeva. E é isso. Tem algumas palavras meio dificinhas, né? Que eu acabei não falando. Tem um verso aqui em específico. Esse aqui eu achava bem difícil falar isso. Uktas tata bhavyata eva sadbhi. Sadbhi. É umas coisas difíceis de falar, né? Mas você tem que praticar aqui, ficar falando só essa palavrinha, só o verso. Uktas tata bhavyata eva sadbhi. Shakshadaritwena samasta shastraye. Shastraye. E tem outra aqui que é meio chatinho de falar também, que é essa linha aqui, ó. Essa linha é meio chatinha. Dhyayan stuvans tasya yashas trisandhyam. Não é muito amigável falar isso, mas é meio... tem que pegar o jeito aqui de ficar praticando, né? Ficar lendo, estudando, falando de novo. Dhyayan stuvans tasya yashas trisandhyam. Tem muito o que fazer, você tem que pegar aqui, ficar lendo, relendo, tentando cantar depois. Mas o importante é saber falar, né, primeiro, para não ficar inventando coisas, ficar Trisandhya, né? Tem que falar. E é isso então, essa é a canção. Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente ler a tradução aqui? Vamos ler então a tradução. Então, que a gente estava falando, é muito importante saber o que a canção diz, verso por verso. E o primeiro verso fala, então: ofereço-me reverência aos pés de lótus de Shri Guru, o oceano de qualidades auspiciosas que assume a forma de uma densa nuvem de misericórdia para liberar as almas engolidas pelo fogo da floresta da existência material. Uma coisa que ajuda também a gente lembrar, né, do que a gente vai falar é, obviamente, a gente lê sempre, a gente sempre cantar a canção e ler a tradução ali, ficar atento com isso, né?
que nem o Madhusudana Maharaj fala, usar os dois olhos, né? Um você usa para ler a canção, o outro olho você usa para ler a tradução. Acho engraçado isso. Mas tem várias palavras, né, que lembram a gente do que o verso diz, né? Guna, Gunar Anvasya. Então, Ananvasya significa oceano. Então, Gunar Anvasya significa um oceano de qualidades. Esse é o nosso Guru. Então, porque aqui diz, né, o oceano de qualidades auspiciosas. Kalyana é auspicioso, né? Então, Praptasya significa aquele que assume, né? Ele praptar, alguém que consegue algo. Então, ele assume essa forma de nuvem para uma nuvem de misericórdia que chove a misericórdia na gente, né? E ele apaga, e com essa misericórdia, com essa chuva, olha que lindo, que poético, né? Com essa chuva, ele apaga o Anala, né? Porque aqui diz, né? Dava Anala, ou seja, Dava é floresta e Anala é fogo, ou seja, o fogo da floresta, igual o primeiro verso do Shikshastaka, né? Que fala sobre a floresta pegando fogo, que a existência material. Então, o Guru assume essa forma de chuva, essa forma de nuvem, que chove a misericórdia dele para apagar o fogo e libera a gente do samsara, ou seja, ele salva a nossa existência, ele salva a nossa vida disso. Então, samsara, dava, nala, né? Acho que essa é a ideia toda do primeiro verso, samsara, dava, nala. Ou seja, a gente está no samsara, que é essa floresta pegando fogo, mas o Guru vem e resgata a gente disso. E acho que isso já tá bom, assim, de lembrar. Só, assim, uma palavra ou outra que você vai lembrar o que é, para você já lembrar do que o verso está dizendo, né? Depois outro verso. Ofereço-me reverência aos pés de lótus de Shri Guru. Os versos sempre começam com isso aqui, né? Ofereço-me reverências aos pés de lótus de Shri Guru, que é o último verso. Vande, né? Significa reverencio, eu me reverencio aquilo ao Guru, que tem charana, ou seja, charana é pé, e anvindam, que é aramvinda, que significa lótus, ou seja, eu ofereço minha reverência aos pés dos lótus de Shri Guru. Todos os versos começam com isso, que significa isso, né? Vande Guru Shri Charanara Vinda, o Guru que tem os pés de lótus, eu me reverencio a eles. Depois diz, ofereço minha reverência aos pés de lótus de Shri Guru, que se torna estático ao entoar, dançar, cantar e tocar instrumentos para Shriman Mahaprabhu, que com o sabor do rasa experimenta ondas de arrepio, tremor e lágrimas. Rasa é o êxtase que se tem da verdadeira espiritualidade. Então o Guru, tudo isso está exaltando a posição de Shri Guru, né? Falando como todos esses versos colocam o Guru na posição mais elevada que existe, né? Não é tipo, que nem o Shruta fala, o Guru é um cara legal, né? Tipo, quem é seu Guru? Meu Guru é um cara legal, né? Essa não é a visão que a gente tem sobre Guru. Guru significa aquela pessoa da mais alta posição possível. Então, quando a gente canta essa canção, né, a gente está reverenciando nosso Guru como se ele estivesse realmente nessa posição, né? Ou seja, o Guru é aquele que ele consegue realmente glorificar Mahaprabhu e ele sente o rasa da devoção, né, o êxtase da devoção. E aí ele sente esses sintomas da devoção, né, do êxtase devocional. E a palavra-chave aqui, né, seria esse Mahaprabhu Kirtana. E aí a gente vai lembrar que o Guru é aquele que toca os instrumentos, faz esse Kirtan para Mahaprabhu. Manasurasena, que sente o êxtase. Nitya, que significa dançar, e Gita, cantar. E é isso. Enfim, tem outras palavras aqui, mas acho que não é necessário. Só vamos falar mais brevemente, só para a gente lembrar, faz essa associação. Tá bom? Então, Mahaprabhu, Kirtana, tem que lembrar disso, né? O Gurudeva que
Tá tocando o Kirtan para Mahaprabhu. E depois. Ofereço-me reverência aos pés de lótus de Shri Guru, que se engaja e engaja os devotos em adoração diárias da deidade, vestindo a deidade com vários tipos de roupas elegantes, limpando o templo da deidade e realizando outros serviços devocionais. E a palavra-chave aqui seria também Shivigraha, Aradhana. Então, Nityananda. Bom, Shivigraha é a forma da deidade. Vigraha, é importante saber essa palavra também, né? E Aradhana significa adoração, ou seja, Gurudeva é aquele que engaja ele mesmo e engaja os outros no serviço à deidade, na adoração à deidade. E, enfim, todos os serviços que envolvem a adoração da deidade, que ele fala aqui, né? Vestindo a deidade com vários tipos de roupas elegantes, limpando o templo da deidade e realizando outros serviços devocionais. Ele não só se engaja, ele engaja os outros também. Yuktasya Bhaktans, ele engaja os devotos, os Bhaktans, né, que tem fala aqui, que são os devotos. Enfim. Próximo verso. Ofereço-me reverência aos pés de lótus de Shri Guru, que é sempre satisfeito ao satisfazer os devotos do Senhor com saborosa comida na forma dos 4 tipos de prasadam do Senhor. Esse verso também é bem fácil de lembrar, né, porque fala Chatur Vidha. E é o verso 4 e fala Chatur, né? Interessante. Porque Chatur é 4 e é o verso 4. Então é bem simples de lembrar isso. Tem que lembrar que são 4 tipos de alimentos, né? Que são. Ixi, será que eu vou lembrar? Os 4 tipos de alimentos são aqueles que são mastigados, lambidos, que são chupados e que são. Qual que é o próximo mesmo que eu esqueci? E bebidos? Não sei se é bebidos. Acho que é isso mesmo, bebidos. Enfim, agora não lembro. Desculpa, gente, me falhou a memória aqui. Eu acho que você pulou um verso aí, Prabhu. Não, eu falei não. Eu falei do 3 aqui, o Vigraha, o terceiro verso. E agora a gente está no verso 4. Ah, E tá. então, esses são os 4 tipos de alimentos que vêm na forma da prasada. Então, Chatur Vidha Shri Bhagavat Prasada, ou seja, a prasada de Shri Bhagavat, de Krishna, de Deus. Então, o Guru é aquele que satisfaz os devotos servindo a prasada. Então, Chatur Vidha Shri Bhagavat Prasada. É bem fácil de lembrar porque todo mundo lembra da prasada, né? É uma coisa boa de se lembrar do templo. E satisfazer, é isso. Próximo verso. Ofereço-me reverência aos pés de lótus de Shri Guru, que está sempre ávido para saborear os ilimitados doces. Eu acho meio estranha essa tradução, mas vamos lá. Os ilimitados doces nomes, formas, qualidades e passatempos de Shri Shri Radhika Madhava, ou seja, os doces nomes, as doces formas, qualidades e passatempos. Tudo isso é muito doce. De Shri Shri Radhika Madhava, ou seja, de Radha e Krishna. Isso aqui também é bem fácil de lembrar, né? Porque fala Shri Radhika Madhava Rapara, Madhurya, que significa doce, né? Madhurya Lila, os lilas, os passatempos, Guna, qualidades, Rupa, forma, e Nama, os versos. Pratikshanasvadhana, então ele saboreia tudo isso, né? O Guru. Então, quando a gente cantar essas palavras aqui, a gente já vai lembrar também dessa tradução, né? Então, o Guru está sempre ávido para saborear os doces nomes, formas, qualidades e passatempos de Shri Radhika Madhava. Próximo verso. Ofereço-me reverência aos pés de lótus de Shri Guru, que é muito especialista na arte particular requerida pelas gopis para dar início à brincadeira amorosa do casal na floresta, e é, portanto, muito querido delas. Então, esse verso é muito exaltado, porque é muito profundo. Porque a gente fala, então, que o Guru está ocupado nessa posição, que é simplesmente a posição mais elevada do universo que a gente conhece, das escrituras e tudo. Porque fala sobre o mais alto nível de amor que se pode ter com Krishna. É isso mesmo, desculpa interromper, mas
e bebíveis. Tá bom. Então a Nunchi acabou de falar aqui, né? Que ela pesquisou aqui rapidinho. Os 4 tipos de alimentos que fala aqui no verso 4, né? São... Por que não vai? São os alimentos que são mastigados, lambidos, chupados e bebidos. Correto? Esses são Chaturvida, os 4 tipos de alimento. Curiosidade rápida aqui. Enfim. Então, tá falando aqui sobre o verso 6, que o Gurudeva, então, é essa personalidade que tá nesse mais alto nível de existência, no nível das gopis, que pode dar aquele... Como se diz? Ele organiza, então, a brincadeira do casal divino. E ele é especialista nessa arte de cuidado do casal divino nesse mais alto nível. Mas é um verso até que a gente toma cuidado para falar dele, porque esses assuntos são sempre muito elevados, né? Mas enfim, a ideia é que Gurudeva está nesse mais alto nível possível. E Nikundja, então, quando a gente... Essa palavra sempre remete Radha e Krishna, que são as florestas, o que é chamado dos caramanchões, né? Onde Radha e Krishna brincam. Nikundja Yuno, Rati Keli. Keli, então, são as brincadeiras, Sidair, que ele está mais nesse nível de existência. Enfim. Mas só quando a gente cantar Nikundja a gente já vai lembrar disso tudo. Próximo verso. Ofereço-me reverência aos pés altos de Shri Guru. Ele é dito por todas as escrituras como sendo o Senhor Ele mesmo. Portanto, considerado assim pelos sadhus. E além disso, ele é de fato alguém querido do Senhor. Esse verso também é muito citado pelos gurus. Porque ele comprova ou ele está de acordo com vários versos das escrituras que falam que o Guru é a própria manifestação de Krishna. Então, Shakshad é algo como aquilo que é diretamente o próprio Hari. Então tem a palavra Hari aqui no meio. Tem esse D antes, porque esse D casa com esse D. Tem uma regra do sânscrito assim, mas enfim. E aí, Shakshad Hari, Hari, ele é o próprio Hari. Shakshad Hari. Samasta Shastrair, as escrituras dizem isso. E depois, Kintu, Prabhur e Apriya, ou seja, ele é querido de Prabhur, do Senhor. Priya é querido, né? Alguém que é querido. Então o Guru é uma pessoa muito querida pelo próprio Senhor. Ofereço minha reverência aos pelos de Shri Guru. Ele é dito por todas as escrituras como sendo o Senhor Ele mesmo, portanto considerado assim pelos sadhus. É um verso muito importante também da gente saber. A gente decorar esse verso também. E é fácil, né? Um verso fácil. Shakshadaritvena samasta shastrae uktastataba avyata eva sadhi kintu prabhurja priyavatasya. Verso 7. Próximo verso. Ofereço-me reverência aos pés de lótus de Shri Guru, meditando nele e louvando sua glória nas 3 junções do dia. Pela graça dele ganhamos a graça do Senhor. Sem a graça dele, ninguém tem abrigo em lugar algum. Jasa Prashada, por sua misericórdia, Bhagavat Prashada. Ganhamos a misericórdia de Bhagavat, do Senhor. Então, Jasa Prashada, a misericórdia do Guru, Bhagavat Prashada. A gente ganha, através da misericórdia do Guru, que vem a misericórdia de Krishna pra gente. Então, é um verso também muito, muito citado. Todos os gurus costumam citar esse verso. E Jasa Prashadam, ou seja, sem essa misericórdia, Gati Kutopi, não temos Gati, que significa abrigo. A gente não tem refúgio, não existe aonde a gente se abrigar, o que a gente pode fazer e tal. Não tem plano se você não tem a misericórdia do Guru. Sem essa misericórdia, sem essa graça, nada pode vir para a sua vida. Essa é a ideia do verso. Aí tem essa terceira linha difícil de falar, né? Dhyayans Duvans Tyasaya Shastri Sand. Então, 3, né? Para nossa
facilidade aqui do português, se a gente lembrar, também decorar. Sandhyans são as divisões do dia. Então, nas três junções do dia, a gente, Dhyan, a gente, como é que fala? Dhyan é meditar, né? A gente medita no nosso Guru nas três junções do dia. Igual o Gayatri, né? O Gayatri que se canta em três junções do dia também. Aí o último verso, que é uma glorificação a toda a canção, que eu não sei quem compôs, mas enfim. Aquele que muito cuidadosamente recita em voz alta este Shri Gurvastaka durante o Brahma Muhurta. Brahma Muhurta é aqui diz, né? Brahma Muhurta, durante o período de 48 minutos. Chamado Brahma, a porção de 15 avos da noite que começa na madrugada. Se não me engano, é um período antes do sol nascer. Ele dura 48 minutos. Geralmente nos templos, essa canção é cantada nesse horário do Brahma Muhurta, né? Antes do sol nascer. Aqui no Mat, aqui no Ashram, como a gente tem uma programação meio diferente, a gente canta quando já está sol. Mas não tem problema de cantar essa canção mesmo assim, né? De qualquer jeito. Mas diz que quem canta essa canção no Brahma Muhurta atinge o serviço direto ao Senhor de Vrindavana no final da vida. Então, Jai. Shila Visnata Chakravarti Thakur aqui, Jai. Shila Gurudeva aqui, Jai. Shrimad Guru Astakan Brahma Muhurte. Bom, então, aí está a palavra que a gente lembrar também do que diz o verso. Brahma Muhurta. A gente lembra de toda essa ideia. E eu lembro de uma coisa que Madhusuda Maharaj falou quando ele esteve aqui da outra vez, não dessa vez agora, né? Ele disse que Shila Govindra Maharaj falava que a gente tem que cantar essa canção todo dia, porque talvez de tanto a gente cantar essa canção, ela vai abrir uma pequena rachadura na nossa cabeça dura, e ela vai conseguir entrar, e a informação vai entrar na nossa cabeça e vai transformar a gente. Então, devemos cantar essa canção todo dia, como todas as canções, porque talvez tanto a gente cantar e tanto insistir, as informações entrem aqui na nossa cabeça e a gente pode transformar o nosso interior aqui, as coisas podem mudar aqui, né? Essa é a função dessas canções, né? E da gente saber a tradução e da gente saber o significado, porque essas canções com os ensinamentos que elas trazem, a gente canta isso, a gente tenta manter vivo o espírito que a canção está sendo cantada, né? Porque não é só uma canção, notas musicais, existe um significado, existe um ensinamento, né? Quando a gente canta, a gente está querendo entrar em harmonia com entrar em sintonia com esse espírito devocional, com esse espírito de adoração também. Então é sempre importante é fundamental a gente cantar isso todo dia. Então devemos cantar tudo isso todo dia, essa canção, que talvez no final da vida a gente atinja o serviço a Radha Krishna em Vrindavana. Jai. Então é isso, essa é a canção que a gente trouxe aqui para a gente estudar hoje, o Sansara, o Gurvastaka, canção que se canta pela manhã, e depois, na sequência, na próxima aula, a gente vai cantar aqui o Shri Krishna Chaitanya Prabhu, uma canção também muito, muito importante, tem muito ensinamento, muita coisa para a gente aprender dessa canção, por mais que seja bem curta, só 7 versos, esqueci do 7º verso. Tem muita coisa aqui, porque ela é baseada em vários preceitos das escrituras, né? Enfim, essa é a canção de hoje, então. Alguém quer falar algo ou perguntar algo? Senão a gente já vai encerrar por aqui. Deixa eu terminar aqui. Pronto. Opa, tá desregulado. Bom, então. Dandavats. Dandavats, tudo bem? Oi. Tudo. Boa noite. Ai, boa noite. Eu sei que é muito importante aprender essas canções, eu tenho muita vontade de aprender, mas, nossa, eu ainda estou achando que é bem difícil essas pronúncias aí, sabe?
Eu não sei como que eu vou fazer para conseguir. Porque você fala, assim, na hora que você fala, aí dali a pouquinho já esqueci, entendeu? Esses detalhes aí da pronúncia. Eu preciso encontrar um jeito de estudar isso de uma forma assim que eu consiga gravar. É. Não, assim, questão de pronúncia e melodia e tudo, como é que se canta, a gente fala aqui um pouco, né? Mas você só vai aprender mesmo quando você ficar ouvindo, você pegar lá as canções que tem no SoundCloud, do Manasa Krishna, enfim, de quem for que estiver cantando, você ficar ouvindo ali todo dia, você fica repetindo e ouvindo, repetindo todo dia, assim que você vai aprender. Você não vai aprender de outro jeito. Uhum. Mas onde é que eu pego, Shin, essas músicas, essas aí, para ficar ouvindo? É, Onde que tem? eu vou te passar o link, na verdade eu vou passar lá no grupo. Tá bom, aí eu pego lá, tá. Aí eu vou ficar ouvindo bastante. Isso, vou passar o link lá que tem todas as canções, porque tinham tirado do SoundCloud, mas colocaram de volta. Tá, Aí é só você pegar lá e procurar essa canção e aí você fica ouvindo durante o dia. Você fica ouvindo tá, todo dia, várias vezes ao dia se puder, e você uma hora ele entra ali na cabeça, né, que a gente estava falando antes. legal. Que nem o hino Então nacional. tá Uma questão bom. de repetição. Obrigada. Ah, ai, quem chegou. É. O que você falou, Tudo Mohan? bem, Mohan? Tudo bem. Eu falei que é tudo uma questão de repetição. Sim. É, né? Durante, Pois é. durante os anos que você vai repetir esse mantra, você vai saber. Eu ainda não sei de cor, mas se eu ler, eu sei cantar, por exemplo, né? Aham, tá. É assim, não, é um trava, esse mantra principalmente é um trava-língua, né? Porque você, o Tim já estava falando, né? É difícil de cantar e tal, mas assim, em 79 eu comecei a cantar, hoje eu já sei cantar. O Tim já sabe tudo de cor os mantras do Arati. Sabe, né? Por causa Pois disso, é. você canta todo dia, então não tem como você não aprender. É, Então, incrível, né? A repetição é a perfeição do negócio, né? Porque entra na cabeça e não esquece mais. Você vai cantando, lendo, daqui a pouco você canta e não precisa mais ler. isso. E Hare Krishna. É, eu faço que nem uma romã. Tem gente que não sabe nem cantar o Mahamantra Hare Krishna, né? Pra você ver. Então é uma questão de repetir. Sim. Ah, esse eu sei direitinho. Aprendeu já, né? Então, Esse eu já pronto. aprendi. Mas é A dez, mesma já aprendeu já? Oi? Entro assim, só não tô deixando de usar minha japa ainda até hoje, mas quem sabe agora participando do grupo e tendo essas orações, não me dá um start, né, para manter meu japa, porque a força contrária ainda tá difícil de manter o japa. Agora, a primeira vez que eu, pelo menos, tenho acesso a estudar semanal, né? Isso a gente só estudava no templo quando tinha oportunidade de estar lá. Então a gente estudava às vezes, mas eu tô indo no templo acho que tem 5 anos já. Eu canto essas músicas lá no Arati pela manhã. E até Ah, hoje eu não sei a metade, entendeu? Você tá quantos anos? 12? um pouquinho mais. mais de 30. 20? Não, E a antiguidade não é. repetição no seu caso faltou um pouco, entendeu? Faltou repetição aí. Mas a gente agora vai com força. Mas é Você isso. está viajando, né? Faz 1 hora que você está aí, não para Eu esse tô negócio. sempre assim. Minha vida é só loucura. Vocês vão me ver assim, provavelmente. Uma vez ou outra eu Está vou estar dirigindo? quietinho. Não, graças a Deus hoje eu tô de motorista. Mas normalmente Ah, vocês vão me ver, entendeu? Mas eu tenho onde posicionar o celular, sem me distrair. Eu fico ouvindo, pelo menos. legal. Mas é isso então, Chesuri. É por repetição. Eu ia falar que nem o hino nacional, né? Você vai É, todo dia, todo dia, todo dia, uma hora você decora o hino. Mas e é assim, tá bom? Então é isso aí, gente. é. Já tá meio tarde, a gravação vai ficar meio longa pra colocar no YouTube. As pessoas não vão querer assistir porque vão ver a duração do vídeo. Mas
É isso aí, então. Muito obrigado a todo Mas mundo. não dá para cortar o finzinho, não? E é isso aí. Até a próxima. Até a quarta-feira a gente dá Ah, sequência para os estudos. E é isso aí. Boa noite a todo mundo. Dana vai boa falar. noite, Dana Watts. Então, boa noite. Boa noite. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Bol. Bom.